Exercício 8 aí, encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento e os pontos máximo e mínimo relativo das seguintes funções. Então, vamos lembrar o seguinte, né? Crescimento e decrescimento, como a gente já viu, é a análise do sinal da primeira derivada. Se a primeira derivada é positiva, crescente. Se a primeira derivada é negativa, decrescente. Máximo e mínimo. Até aqui, nós estudamos um teste, que é o teste da primeira derivada. Quando você perceber que a função é crescente e depois decrescente, então você tem aqui um ponto máximo. O ponto mínimo, a função vai decrescer até ele e depois vai crescer. Aí você vai ter um ponto mínimo. Tá, vamos ver em exemplo. Letra A. Derivada dessa função vai dar 2. Então, determinar se ela é crescente ou decrescente. Como a derivada deu um resultado maior do que 0, então a função é sempre crescente. E se a função é sempre crescente, ela não tem nem máximo nem mínimo, né? Então, a função sempre crescente, não existe extremos relativos. Ponto máximo e mínimo relativo a gente pode chamar também de extremos relativos. Então, se um exercício pedir para você calcular os extremos relativos, ele está pedindo para você calcular os pontos de máximo e mínimo relativo, correto? Então, extremos relativos é a mesma coisa que máximo e mínimo relativo, aí, resposta da letra A. Letra B, vamos calcular a derivada. Derivada de 3x ao quadrado é 6x, derivada de 6x é 6, derivada de 1 é 0, certo? Pega o 6x mais 6 igual a 0, passa o 6 para cá, fica menos 6, passa o 6 dividindo, dá menos 1. Marca o menos 1 e faz uma análise antes e depois. Antes do menos 1, vou pegar o menos 2, se eu colocar o menos 2 aqui, isso aqui vai dar um resultado negativo, ou seja, função decrescente. Pega um valor maior do que menos 1, então ela é decrescente antes do menos 1, ó. Observa que aqui, ó, eu faço o estudo de sinal da derivada, mas eu vou tirar conclusões sobre a minha função. Essa função aqui é decrescente. Pega um valor maior do que menos 1, 1. Se eu colocar 1 aqui, ó, isso aqui vai dar positivo, ou seja, a função é crescente. Depois do menos 1, a minha função é crescente. Então, ela é decrescente e depois é crescente. Aí, o teste da primeira derivada diz, então, que esse x igual a menos 1, ele é um ponto que, ó, ela desceu para chegar nele e depois subiu. Como ele está aqui embaixo, então ele é um ponto mínimo relativo. Então, a função tem um valor mínimo relativo em x igual a menos 1, né? Depois a gente vai comentar aqui uma diferença que existe em alguns exercícios, quando você vai ver um livro, às vezes, um material teórico, um exercício, você vai ter lá falando sobre mínimo relativo e mínimo absoluto. O mínimo relativo e mínimo absoluto, a diferença é o seguinte: quando eu falo mínimo absoluto, é o menor de todos os pontos. Quando eu falo mínimo relativo, às vezes ele é o menor ponto só em um determinado intervalo. Então, para a gente falar que um determinado ponto é mínimo absoluto, você tem que ter um entendimento sobre a função. Por exemplo, essa função aqui, ó, que a gente está analisando, ela é uma função do segundo grau. Então, ela é uma função do segundo grau, eu conheço o gráfico dela é uma parábola. E como esse ponto que eu estou achando que é um ponto mínimo, esse ponto é o ponto do vértice. Para essa parábola, ele é o menor de todos. Então, ele não é só o mínimo relativo. Ele também é chamado de mínimo absoluto, certo? Mas no nosso caso aqui, a gente vai analisar o seguinte, só ser relativo. Ó, desceu para chegar no ponto, depois subiu, ou seja, ele está aqui embaixo, mínimo relativo. Se ela crescer até ele e depois decrescer, máximo relativo. Então, é só assim que a gente vai fazer a análise para esse exercício aí.